Eu me casei no sábado. No domingo, ela desapareceu com todo o meu dinheiro. Sem brigas, sem bilhete, sem explicação. Só silêncio. E uma conta bancária zerada. Meu nome é Caio. E essa é a história de como eu fui escolhido, enganado e destruído por uma mulher que eu jurei amar. O nome dela era Lorena. Ela não parecia uma golpista. Ela parecia perfeita. A conheci numa sexta-feira qualquer, num bar qualquer. Mas Lorena, ela era tudo menos comum. Sentada sozinha, lendo um livro, como se estivesse num lugar errado, ou talvez exatamente onde queria estar. Morena, olhos escuros, roupas discretas. Mas o olhar, aquele olhar, era um aviso disfarçado de ternura. Eu, idiota, achei que fosse sorte. Puxei conversa. Ela sorriu com um canto da boca e disse meu nome como se já soubesse quem eu era. E talvez soubesse mesmo. Conversamos a noite inteira. No dia seguinte, começamos a trocar mensagens. E no outro, e no outro. Em 2 semanas, ela já sabia tudo sobre mim. E eu, quase nada sobre ela. Lorena tinha um talento raro. Ela fazia você se sentir especial, enquanto escondia quem ela era. Nunca pedia nada, nunca forçava. Ela só deixava você querer dar tudo. Me apaixonei, com força. Ela entrou na minha vida como um presente e se instalou na minha casa como se sempre tivesse pertencido ali. Bilhetes carinhosos na geladeira, café feito do jeito que eu gosto, abraços longos no fim do dia, planos de futuro sussurrados no escuro. Lorena não era uma mulher, era uma estratégia. Me fez abrir uma conta no nome dela, para facilitar, um cartão adicional, só para emergências. E juro por tudo, ela nunca usava mais do que o necessário. Era cuidadosa, discreta, impecável. Quando pedi ela em casamento, ela chorou. Disse que nunca teve ninguém. Que eu era o primeiro homem que ela realmente confiava. Naquela noite, eu dormi com a mulher dos meus sonhos. E acordei. Num pesadelo. Ela tinha levado tudo. No começo, eu achei que tinha sido azar. Achei que tinha confiado demais. Amado demais. E que paguei o preço por ser um homem bom. Mas não demorou para eu entender. Não foi acaso. Foi um plano. O golpe começou antes mesmo do primeiro beijo. Antes mesmo do primeiro olhar. Começou no momento exato em que eu fui escolhido. Não porque era bonito, não porque era divertido, mas porque era fácil de rastrear. Eu tinha um bom emprego, estabilidade, padrão de vida confortável. Morava sozinho. Tinha pouca família. E o mais perigoso, estava carente. Eu era o alvo perfeito. Lorena plantou tudo com paciência. Se mostrou independente demais no começo. Recusava ajuda. Recusava presentes. Recusava até elogios exagerados. Ela não queria parecer interesseira. Queria parecer o oposto. Queria que eu confiasse nela por vontade própria. E funcionou. O dia em que ela chorou, dizendo que não tinha mais ninguém no mundo, foi o dia em que eu abri meu coração e a porta da minha casa. Trouxe ela para dentro, achando que estava salvando alguém. Mas quem estava sendo pego era eu. Comecei a notar pequenos testes. Ela perguntava coisas como: você já foi traído? Você confiaria sua senha bancária a alguém? Se eu sumisse um dia, o que você faria? Eu respondia com risadas. Achava que era conversa de casal. Mas hoje eu sei. Ela estava mapeando minha mente, testando meus limites, medindo minha reação ao abandono, coletando dados. A cada semana, ela ficava mais próxima, mais presente, mais perfeita. Ela estudou tudo sobre mim. Gostos, rotina, medos, até minha conta bancária. Um dia, ela sugeriu que juntássemos as finanças. Não precisa me dar nada, Caio. Só quero que a gente tenha uma base sólida. Confiança é tudo. E eu, cego, aceitei. Criei uma conta conjunta. Deixei cartão. Dei acesso. E Lorena, como sempre, foi controlada. Gastava pouco.
Sempre avisava. Fazia questão de mostrar que não era por interesse. Ela plantava confiança. Como quem planta a armadilha. Meses depois, ela começou a falar em casamento. Não diretamente, mas com jeitinho. Mostrava vestidos em anúncios, suspirava ao ver fotos de casais. Um dia, me disse: "Sabe o que eu mais queria na vida? Ter alguém que nunca me deixaria." E eu, idiota, quis ser esse alguém. Preparei o pedido com tudo o que ela sonhava. Anel, jantar, palavras ensaiadas. Ela chorou. Me abraçou, como se eu fosse o ar que ela respirava. E o mais insano, parte de mim ainda acha que ela sentiu alguma coisa real por mim. Mas talvez isso seja só mais uma mentira que ela deixou dentro de mim para me manter preso. Porque o que veio depois foi o golpe final. A cada resposta que eu dava, Lorena ajustava o roteiro. Ela me observava como quem estuda um cofre. Testava onde estavam as brechas, onde eu era mais vulnerável, onde ela podia mexer, sem que eu percebesse. E a verdade é que ela não precisava forçar nada. Bastava ser exatamente quem eu sonhava. Ela me dava paz quando eu chegava cansado. Me dava espaço quando eu precisava respirar. Me dava afeto sem pedir retorno imediato. Isso é o mais perigoso em um manipulador. Eles não tomam a força. Eles fazem você dar. E eu dei. Dei tudo. Dei acesso à minha casa, à minha rotina, à minha confiança. Dei até minha senha do e-mail um dia. Só para agilizar uma compra que travou. Ela riu e disse: "Olha como você confia em mim. Isso é raro." E eu sorri, bobo. Me sentia especial por confiar, quando, na verdade, eu era só mais uma conta que ela estava aprendendo a invadir. Depois de um tempo, Lorena começou a falar em empreender. Queria abrir algo próprio. Uma lojinha de cosméticos, talvez um espaço de cuidados naturais. Tinha até um caderno com ideias, produtos, planilhas. Mostrava para mim, com brilho nos olhos, como se fosse um sonho de infância. Ela nunca me pedia nada diretamente, mas deixava escapar frases como: "Se eu tivesse só um empurrãozinho, eu faria acontecer." E claro, eu ofereci. Abri uma conta no nome dela, coloquei um valor simbólico. Disse que era para ela dar o primeiro passo. Ela recusou. Disse que era muito, que não queria depender, que isso podia afastar a gente. Isso foi gênio. Porque quando alguém recusa dinheiro, você confia mais. E aí, quando essa pessoa finalmente aceita, você sente que foi escolha sua. Ela não me roubou. Ela me seduziu para que eu mesmo entregasse tudo. Depois disso, vieram os meses mais perfeitos do nosso relacionamento. Era como se tudo estivesse nos trilhos. Falávamos em casar. Ela me chamava de meu lar. Fazia jantares simples. Colocava músicas calmas. Falava em filhos. Eu achava que estava vivendo um sonho. Na verdade, eu estava vivendo um roteiro. E ela sabia exatamente quando me levar ao auge, para me deixar cair do ponto mais alto. O casamento foi simples e perfeito. Fizemos em um sítio pequeno, cercado por natureza, luzes amareladas penduradas em árvores e gente sorrindo, sem imaginar o que viria depois. Lorena estava deslumbrante. Usava um vestido leve, com renda nos ombros e os cabelos soltos, como sempre. Quando ela entrou, todos olharam. E até hoje, não sei se foi por beleza ou por magnetismo. Ela andava como se tivesse certeza de tudo. Como se estivesse pisando no seu próprio enredo. Quando chegou ao meu lado, sussurrou no meu ouvido: "Você é tudo o que eu sempre quis." Na hora dos votos, ela chorou. Disse que pela primeira vez na vida tinha encontrado um lar. Disse que eu era a prova de que o amor existe. Disse que queria ser minha até o fim. Eu repeti tudo o que sentia com a voz embargada. E todo mundo aplaudiu. Inclusive ela. O jantar foi leve. As fotos, lindas. Os abraços, sinceros. Todo mundo dizia: "Vocês nasceram um pro outro."
de certa forma, talvez sim. Eu nasci para amar. Ela nasceu para sumir. Naquela noite, no quarto de hotel que alugamos, Lorena foi ainda mais carinhosa do que o normal. Tomamos vinho, dançamos sem música, ficamos olhando para o teto deitados no escuro. Ela colocou a cabeça no meu peito e disse: "Você não faz ideia do quanto mudou minha vida." E eu abracei mais forte. Acreditei. Dormimos exaustos, felizes. Ou pelo menos eu dormi. Porque quando acordei, ela já não estava mais lá. Levantei devagar. Achei que estivesse no banheiro. Esperei alguns minutos. Chamei pelo nome. Nada. Fui até a cozinha. Silêncio. Voltei para o quarto. A mala dela, sumida. As roupas dela, sumidas. O celular dela, desaparecido. Pensei que talvez tivesse descido. Fui até a recepção do hotel. A senhora Lorena fez o check-out bem cedo, senhor. Disse que tinha um voo a pegar. Meu estômago virou. Voo? Sim. Já saiu faz umas 3 horas. Meu corpo travou. Minhas pernas amoleceram. Minha cabeça começou a girar. Corri de volta para o quarto. Peguei meu celular. Chequei minha conta. Zerada. Chequei a conta que abri no nome dela. Esgotada. Chequei o cartão adicional. Estourado. Chequei os aplicativos de banco. As transações começaram exatamente à meia-noite. Enquanto eu dormia, ela estava limpando tudo. Cada centavo, cada limite, cada reserva que eu levei anos para construir. Em menos de 7 horas, ela evaporou da minha vida. E o que mais me destruiu não foi o dinheiro. Foi o silêncio. Não havia bilhete. Não havia mensagem. Não havia uma frase, um pedido de desculpa, um adeus. Só o nada. Só o eco de um amor que nunca existiu. Nos primeiros dias, eu não consegui nem sair da cama. A vergonha me trancou por dentro. Eu me culpava por tudo. Por ter acreditado. Por ter aberto minha casa, minha vida, minha conta bancária. Por ter dito sim para alguém que só queria me destruir. Minha mãe foi a primeira a perceber. Me ligou várias vezes. Não atendi. Quando atendi, disse que estava tudo bem, que Lorena tinha viajado. Mentira. Eu não queria parecer fraco. Não queria que ninguém soubesse que eu tinha sido enganado, golpeado, humilhado. Mas o silêncio começou a me matar. E foi aí que a dor virou raiva. Levantei da cama. Abri o notebook. Comecei a procurar. Usei tudo que eu sabia sobre ela. Nome completo. Documentos que eu tinha visto. Endereço que ela dizia ser da infância. E tudo era falso. O CPF estava em nome de outra pessoa. A certidão de nascimento era digital, impressa, sem carimbo. A escola onde ela dizia ter estudado não tinha registro algum de uma Lorena com aquele sobrenome. O e-mail dela tinha sido excluído. O Instagram, desativado. O WhatsApp nunca mais ficou online. Ela havia apagado tudo, como se nunca tivesse existido. Foi quando percebi que eu não era o primeiro. Descobri um fórum online de vítimas de relacionamentos abusivos e golpes emocionais. Li relatos de homens que passaram exatamente pelo que eu vivi. E em um deles, uma descrição me arrepiou. Morena, olhos escuros, fala mansa, diz que perdeu a mãe e não tem família. Fala em abrir negócio, recusa ajuda no início, depois aceita. Some logo após o casamento, levando tudo. Meu coração congelou. Cliquei no perfil do cara. Conversei com ele por dias. Trocamos informações. Era ela. O nome que ela usou com ele era diferente. Mas os traços, o jeito, os métodos eram idênticos. Lorena, ou seja lá qual fosse seu nome real, era uma especialista. Ela fazia isso há anos. Vivia de desaparecer, de roubar sentimentos antes de roubar dinheiro, de encantar, encenar, sumir. Cada alvo era calculado. Cada movimento era um passo no roteiro. Cada gesto era parte de um script que ela decorava de cor. Não havia falha. Não havia deslize. E eu
Fui só mais um capítulo. Entrei em contato com a polícia. Registrei boletim. Levei provas. Mostrei movimentações bancárias, dados, prints. Mas ouvi o que nenhum homem quer ouvir. Você deu tudo voluntariamente, senhor. Ela não te roubou. Você entregou. Do ponto de vista da lei, ela era uma mulher que foi amada e decidiu ir embora. Simples assim. Mas a verdade era muito mais cruel. Depois que entendi que Lorena não era um erro, mas um golpe ensaiado, eu não chorei mais, porque a dor já não vinha de fora. Ela morava em mim agora. Eu andava pela casa e tudo lembrava ela. A xícara que ela mais usava, a blusa esquecida atrás da porta, a poltrona onde ela lia, ou fingia que lia. Até o silêncio parecia ter a voz dela. Nos primeiros meses, me tornei outra pessoa. Me isolei. Recusei convites. Não confiava mais em ninguém. Todo sorriso parecia disfarce. Todo olhar, uma armadilha. Mas o tempo, ele não cura. Ele revela. E com o tempo, comecei a ver que o que me destruiu não foi ela. Foi tudo que eu deixei de enxergar. Foi o vazio que existia em mim e que ela soube preencher com perfeição. Eu não fui burro. Fui humano. Eu queria ser amado. E ela me deu isso, do jeito mais cruel possível. Só que mesmo no meio da destruição, alguma coisa em mim sobreviveu. Foi num dia comum. Eu estava em um café, sozinho, lendo um livro que tinha esquecido por meses. Uma moça se aproximou e perguntou se podia sentar na mesma mesa. Eu olhei nos olhos dela e por um segundo travei, mas disse que sim. Conversamos por uns 20 minutos e depois ela foi embora. Ela não queria nada, só um lugar para sentar. E naquele momento, eu entendi. Nem todo mundo chega para te roubar. Mas se você não se curar, vai tratar todo o carinho como golpe. Hoje, eu ainda carrego cicatrizes. Ainda olho 2 vezes antes de confiar. Mas aprendi a não me odiar por ter amado. Porque amar não foi meu erro. O erro foi não me amar o suficiente para ver que algo estava errado. E se você está ouvindo isso agora, e já passou por algo parecido, ou sente que está caindo num buraco sem perceber, escuta o que eu vou te dizer. Você não é fraco. Você é humano. E ninguém merece ser destruído por confiar. Mas também, ninguém é obrigado a continuar se destruindo por causa de alguém que foi embora. Você pode recomeçar, mesmo sem entender tudo, mesmo sem respostas, porque a sua dor não define o seu valor. E se essa história te tocou de alguma forma, se você já confiou demais, se já caiu, se já quebrou, se inscreve nesse canal. Aqui, a gente transforma dor em força e histórias em alerta. Você não está sozinho, e isso é só o começo.